Obrigado, Ótimo. obrigado. Você estar aqui comigo. Um prazer grande bater um papo com você, o que a gente estava falando aqui, né? 18 anos de amizade, né, meu? 18 8 anos de anos que eu te amizade. Como conheci naquela dinâmica estagiário, Dani. Que incrível, hein, cara? Como o tempo estagiários, passa. estagiários. Exatamente. E nós temos aqui muita gente de Brasil, gente que trabalhou com a gente na Johnson e tudo mais. O Ovando está perguntando que horas que é aqui. Aqui nos Estados Unidos é 6 da tarde. Então, o Brasil aí, vocês estão. Quem está no horário de Brasília está 1 hora na minha frente, né? Natalina, olha só, todo mundo chegando aqui, Ah, maravilha. tá. Tati. Gente, é um prazer enorme ter todos vocês aqui. Agradecer também pela repercussão. A gente foi postando aí nas redes sociais e os comentários. Nossa, dá uma alegria muito grande, né, de rever todos vocês, né? Bom, e para quem conhece o Rodrigo, então nós vamos fazer hoje aqui uma live em que a gente vai falar bastante de Johnson, né? Mas a gente também vai falar de outras coisas, porque tem gente aqui que não conhece a nossa história na Johnson, né? Ou que não trabalhou com a gente. Então nós vamos fazer uma live bem aberta a todo mundo aqui, né? E acho que o tema que eu e o Rodrigo selecionamos para essa conversa é o tema do sucesso, né? Sucesso principalmente na carreira, mas a gente vai falar também de sucesso na vida, né? E a gente preparou uma coisa aqui, pessoal, meio que de bate pronto, não tem muito roteirinho não. Então o Rodrigo tem umas perguntas para Zero mim, roteiro. eu tenho umas perguntas para o Rodrigo, não tem muito roteiro não, tá? E depois no final nós vamos abrir também para perguntas de vocês, tá? É... Isso. Rodrigo, eu queria começar um pouco com passando a bola para você se apresentar primeiro, né? Falar um pouco de você e rapidamente da tua jornada e do trabalho também que você está fazendo hoje, antes da gente ir direto para perguntas e respostas aqui. Legal, legal, Dani. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Estou vendo muita gente querida aí entrando. Estela, Nata, Ana, Lorin, um monte de gente querida. Então, prazer estar aqui com você, Dani. Obrigado pelo convite. Contar um pouco de mim, assim, bom, eu vivi 30 anos tive uma corporativa longa, né, 30 anos em duas grandes multinacionais, duas indústrias. Um terço passei na indústria de petróleo, na ESSO, 2/3 na indústria em healthcare, em pharma e medical devices com a Johnson, Janssen e depois a Johnson Johnson Medical Devices. E depois desses 30 anos eu decidi fazer outra coisa, decidi cuidar de um projeto pessoal, subir, fui a postos mais altos do que eu imaginava, podemos falar disso depois, mas no meio do caminho eu fui percebendo que o que eu realmente me dava era servir líderes, servir desenvolvimento de pessoas e tomei a decisão de sair, deixar essa vida que alguns não entenderam, né? Porque a vida corporativa ainda me daria alguns passos além. E hoje eu estou fazendo um trabalho de mentorias e é um trabalho muito gratificante, que é você ajudar líderes na construção desses líderes, no desenvolvimento de liderança e dividindo, retribuindo com a experiência que acumulei. Então gratidão muito de fazer isso nessa altura da vida. Sou jovem ainda, apesar dos cabelos brancos, e me divertindo. Então, e talvez um capítulo muito interessante, que é um capítulo onde eu não tenho mais chefe, eu mesmo defino meus horários, defino a dose. Então tá sendo uma delícia. E mais uma vez, prazerzaço estar aqui, Dani, com você, que tendo a pergunta, que a gente não ensaiou nada, apesar de ter falado algumas vezes. Eu conheci o Dani há 18 anos, quando eu era um gerente de franquia, de marketing na Janssen, e eu conheci numa dinâmica de grupo e de estagiários. Ele era um candidato a estágio na Janssen, e eu saí de lá encantado com a performance dele na dinâmica. Eu falei, esse garoto, eu quero trabalhar com ele. E 18 anos depois, estou vendo você já crescido, já com uma história de vida e profissional maravilhosa.
E conta um pouquinho pra gente, para todo mundo saber quem é você. Eu fico até emocionado. Tenho muita gratidão também por você, né? E como eu até falei, acho que outro dia num post, acho que as pessoas às vezes perguntam, pô, carreira, né? Como ter uma carreira legal, como ter uma carreira de sucesso? Tenho certeza que você recebe essa pergunta também. Embora a gente vai falar disso aqui também, né? Quer dizer, eu às vezes devolvo muito falando assim, ok, mas qual que é a sua definição de sucesso, né? Porque você pode olhar para mim, às vezes a pessoa é fácil olhar para mim e falar, Daniel, não sei o que lá, tem a carreira assim, assim, assada, eu quero ser igual ele. Talvez a minha carreira, a minha definição de sucesso não vai funcionar para outra pessoa, né? Mas uma das chaves, gente, que eu vejo para a gente ter uma carreira robusta, uma carreira legal a longo prazo, é ter bons líderes, né? É ter pessoas do bem que vão nos guiar no caminho também, né? E a gente vai aprender com essas pessoas, a gente também vai poder contribuir com essas pessoas. Então, na Johnson, antes até da Johnson, eu tive uma experiência muito legal de trabalhar com meu pai, até comecei a fazer uma série de vídeos agora com meu pai no canal, ele contando histórias da Moca, como era viver na Moca, como era a vida antigamente lá. E depois passei pelo Banco do Brasil, uma dinâmica interessante, também conheci coisas diferentes e acabei entrando na Johnson junto com você, né? Naquela dinâmica de grupo lá 18 anos atrás. É interessante porque muita gente que estava lá naquele dia, eu estava até pensando nisso hoje, ainda está na Johnson, né? E são pessoas muito queridas também. Eu lembro que quem abriu a porta do escritório para mim aquele dia, para eu entrar na sala da dinâmica, foi o Neto, né? Foi o Neto, foi o Mário Sturion, que hoje está lá no México, né? Delícia. Muito querido também. Depois foi meu chefe e tal, a gente teve momentos muito legais. Então, um abraço aí, Neto. Lembro que a Gisela estava naquela dinâmica também e tal. Então, pessoas do bem, assim, vamos se cercar de pessoas do bem, né? Vamos se cercar de pessoas que, gente, você pode até sair da empresa depois de algum momento, mas você vê, a relação vai continuar, a relação de amizade, de mentoria vai continuar, né? Eu, nesses 18 anos de Johnson, tive um período de Brasil, foram os 10 primeiros anos do Brasil, um ano no Reino Unido, que até, acabei indo para o Reino Unido até por um convite teu, que na época surgiu, que você estava lá, e a gente ficou lá, né, aprendendo muito enfim, foi uma experiência muito legal. Na época eu já era casado, fui com a minha esposa. Voltei para o Brasil, fiquei mais 4 anos e agora, esse final de semana, sábado, agora eu vou completar 4 anos aqui nos Estados Unidos, né? Então, tá sendo muito Que legal. interessante essa jornada. E eu queria já engatar nisso. Tem gente aqui falando que é torcedor do. Exato, o Neto é torcedor do 15 de Piracicaba. É isso aí. Já tem Índice as de histórias Piracicaba. das antigas ali. É, olha, o Rodrigo, você tem uma coisa muito legal que é assim, né? E muita gente falou, pô, pergunta isso pra ele e tal. Pela definição clássica de sucesso que a sociedade vende pra gente, né? Que é ter uma carreira no mundo corporativo, numa grande empresa, crescer nessa carreira. E quando a gente fala de crescimento, geralmente todo mundo pensa só em crescimento vertical, né? A gente tem muita gente que ignora crescimento horizontal, né? Você chegou no topo. Você chegou no topo. Você virou presidente de países, depois você virou presidente de região, né? Conta pra gente um pouco aqui o que foi bacana quando você chegou lá, o que era realmente parte do que você sonhava e o que depois você percebeu e falou, essa parte aqui era ficção, isso aqui não era bem verdade, não. Olha, é interessante, né? Porque eu vi a os postos de carreira, eu vivi, que eu trabalhei como, né? Então, eu costumo dizer que quando eu me apresentava profissional, me custava muito dizer que eu era um presidente de país ou era um presidente de região, porque eu não, aquilo para mim era, e falo isso genuinamente, né? Quem me conhece como eu sou, eu acho que eu nunca me transformei no posto. Tem gente que vive o posto e vira sinônimo do posto. E interessante porque a jornada é muito legal, mas qual é o ângulo que eu sempre curti? E se você falar assim, como é que eu vivi esse sucesso, como é que saboreei esse sucesso, que cara esse sucesso teve para mim? O sucesso veio para mim como uma oportunidade de fazer mais diferença na vida de mais gente, né? Então, uma
coisa é você ser um líder de 10 pessoas, outra coisa é você conseguir ser líder de pessoas, de depois 1.000 pessoas e depois 3.000 pessoas. Mas no final do dia, o que hoje, nessas etapas, nesses postos, não era o título, não é mais o título, é ter a quem, né? E como eu impactei. Então, os projetos que mais me vêm à mente de coisas saborosas que eu fiz, que coisa que me enche de orgulho e prazer, são coisas que eu fiz para ajudar o próximo, né? Para ajudar um time, para ajudar um líder, ajudar pacientes que a gente servia na Janssen e na Medical Devices. Veio por aí, veio por esse ângulo, né? E talvez valha a pena comentar que quando a gente chega nesses postos, entre aspas, o glamour a gente imagina, né? Acho que eu queria até te ouvir como é que você vê esse glamour, por exemplo, de ser diretor numa estrutura americana, mas, o tipo de desafio que você encara são desafios muito terrenos, né? São muito básicos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui gerente geral na Argentina. No primeiro mês, eu sentei com o meu financeiro e eu queria dar um aumento, uma coisa tão simples quanto essa. Eu queria dar um aumento de salário, um gerente de produto que estava performando bem e que estava prestes a sair da empresa por um pacote corrente. Meu financeiro virou para mim e falou assim: você não tem dinheiro. Então, você ter poder, ter o título, ter tudo, as condições do negócio muitas vezes são muito adversas. Então, esse lado de prático, que você fala assim, peraí, mas como é que eu vou fazer isso então? Como é que eu lido com essa situação? É uma coisa prática de um posto muito alto, mas quem disse que você chegou lá e você vai ter toda a... Não é bem assim, né? Tem um lado da realidade desses postos que é muito interessante, e eu acho que vale a pena muito falar sobre isso com os meus mentorados, para se prepararem, porque às vezes a pessoa se ilude com o glamour de que lá e vai ter só, entre aspas, caviar, e não é assim, né? Estamos falando de uma super companhia, hein? De uma Janssen, de uma Johnson, que é bem mais rica que as companhias, entre aspas, tá certo? Eu não estou desafiando, não. Eu só estou dizendo o lado da realidade que precisa conhecer. Agora, sem dúvida nenhuma, uma parte bacana, esses são os projetos que a gente fez, por exemplo, projetos que eu consegui com times, com talentos, de valores, de time, de organização. Essas são as coisas que eu olho para trás e falo, uau, coisas que eu tenho saudade, porque eu sei que eu deixei boas marcas aí, bons legados, né? Então, é o que mais me dá prazer dos postos mais altos, entre aspas, né? E você, conta um pouquinho dessa você está vivendo um outro ângulo que é uma estrutura americana, uma estrutura americana. diretor também. Como é que você vê o título, esse poder? Eu me surpreendi muito aqui, né? Depois eu vou devolver para você, porque já vou entrar nesse assunto aqui, queria ver a tua opinião dos outros países que você teve. Eu sempre, até pelo trabalho que eu faço de coaching ontológico, eu presto muita atenção em quais são as histórias que a gente tem, né, na nossa cabeça, que estão causando dor, né, e que não estão funcionando, que eu costumo dizer isso. Nenhuma história é boa ou ruim por si só, né? Só que tem histórias que funcionam, tem histórias que não funcionam. Então, às vezes aquela pessoa tem uma história de sucesso que para ela está funcionando, né? E às vezes não. Às vezes aquela história de sucesso foi vendida pelos pais, ou foi vendida pela mídia, ou foi vendida pela sociedade, né? E a pessoa está presa naquilo e está causando dor, né? Quando eu vim para cá, eu já estou 4 anos aqui, eu passei os 2 primeiros anos na Global. Então, por mais que a Global seja em Nova Jersey e tudo mais, é global mesmo, porque você tem gente do mundo inteiro. Meu chefe era francês, o chefe do meu chefe era do Egito, já estava aqui há 20 anos, mas enfim, o VP, que você conhece lá, é da Suécia, né? Também já está aqui há muitos anos, mas enfim. Então, uma Nações Unidas, né? Então, eu já notei uma diferença entre a definição de sucesso lá, na Global versus Brasil, que para mim já era uma coisa muito interessante, que eu notei até, para ser bem honesto para você, assim, o meu primeiro impacto, eu falei, nossa, eu notei até menos competitivo do que no Brasil, assim, de pessoas.
não sei, para mim, pelo menos, me pareceu que existe uma competição muito grande, uma comparação muito grande aí no Brasil, entre as pessoas. Fulano tá indo lá, o outro não tá indo e tal. Aqui eu notei as pessoas um pouco mais relaxadas, um pouco mais focadas em a definição de sucesso delas não é só é mais do que só carreira, né? E talvez no Brasil também seja, mas para mim pareceu que as pessoas estão mais bem resolvidas assim, com essa definição de sucesso na vida, de morar numa cidade legal, onde você tem segurança e tudo mais, né? Quando eu vim para a Operação Americana, que aí foi 2 anos depois, eu vim para a Operação Americana, foi uma outra surpresa, porque aí eu já tinha um preconceito de falar, nossa, esses caras vão ser ultra competitivos, né? Porque aí é americano mesmo, 90% das pessoas que eu trabalho são americanos agora, né? Então os caras vão querer ganhar, 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 número um, a única coisa que importa, né? E eu também me surpreendi, também me surpreendi. É lógico que eu vejo que o time americano é mais competitivo do que o time global, mas não num nível que eu fale, uau, né? E outra coisa que eu achei interessante eu acho que a definição de sucesso aqui nos Estados Unidos, que a narrativa da sociedade vende para eles, tem muito a ver com status, né? E não necessariamente com o cargo onde você está. Eu acho que no Brasil ainda tem muito essa coisa, ah, não, mas o dia que eu for presidente, aí eu vou ser o manda-chuva aqui, né? Acho que o brasileiro ainda pensa muito em termos de cargo. Aqui é muito mais o status, entendo assim, meu, cara, eu preciso ter uma casa legal, porque eu quero mostrar para meus amigos, né? Então isso é uma coisa de sucesso dele, tem que ter É. uma casona, tem que ter um carro legal, que eu quero mostrar e tal. Mas às vezes esse cara que tem uma casa legal e um carro legal, não é o presidente da empresa, é um cara na estrutura ali do meio da empresa, né? E talvez esse cara às vezes não tem nem US$ 500 no banco. Né? Saiu um estudo aqui recente dos Estados Unidos em que 60% dos americanos não tem US$ 500 no banco de reserva. Tá? Por quê? Porque eles vivem endividados. Né? Então, existe sim a prisão do sucesso de querer mostrar o status, né? Mas não é necessariamente atrelado à carreira, de que eu tenho que ser o chefe de todo mundo, né? Não sei o que você viu, eu queria saber um pouco da tua opinião, por exemplo, o que você notou de visão de sucesso, né, de conceito de sucesso na cabeça de um inglês, na cabeça de um argentino, na cabeça de um mexicano, né, versus o que a gente tem no Brasil, por exemplo. É. Eu acho que de alguma forma, eu vejo, quando você olha o brasileiro, acho que o brasileiro ele tem essa garra, essa de crescer, subir, vida, entre aspas, né? Muito mais do que a média, muito mais do que a média. Não estou dizendo que é bom ou ruim, é o que é, né? Quando você vai para um outro extremo, eu digo que é um extremo inglês. O inglês não está preocupado em dar um passo a mais na carreira. Ele está preocupado se ele vai ter vida, se o meio ambiente está sendo bem cuidado, se o país está sendo bem administrado, tem política muito diferente da nossa, eu falo de brasileiros. Então, aí você vê um pouco o nível de desenvolvimento. Quer dizer, para ser feliz, para ter sucesso, ele tem outras variáveis na vida dele que não é só o profissional. Eu acho que o brasileiro ainda carrega muito mais. Eu vivi isso claramente. O argentino, interessantemente, ele já tem um pouco mais, ele já anda um pouco mais nessa escala, né? O argentino, de todos os grupos que eu trabalhei na América Latina, os argentinos são seguramente os mais preparados. O sistema educacional argentino, para mim, chamou muita atenção. Eu nunca tive um problema de ter que explicar do eu. Assim, os caras pegam em 30 segundos. Mas eles estão a quantidade de horas que eles põem no trabalho. Né? Coisa que o brasileiro, se você pegar como o mercado de trabalho de São Paulo, eu falo, a gente já viveu com vários profissionais, tem jornadas de trabalho muito normal, né? E as pessoas estão, entre aspas, aceitando, né? Que elas falam assim, não, até aqui eu vou, meu chefe, vou fazer. O
argentino vira para você e fala, não vou fazer, porque nesse horário eu tenho que fazer alguma coisa da minha família, no final de semana eu não vou trabalhar. Ele fixa essa barreira, que eu acho muito saudável, né? O mexicano, eu diria que se parece um pouco mais com o brasileiro, nesse sentido, né? Mas é interessante, porque você vê, a Argentina tampouco é muito mais desenvolvido que o Brasil, e você já vê culturas diferentes, né? Então, é para aprender, eu acho. E eu acho que isso também tem a ver com o desenvolvimento da cidade, né? Acho que a gente ainda está evoluindo, amadurecendo como sociedade no Brasil, e como profissionais e como líderes, consequentemente. Então, e aí a chamada importante para responsabilidades, né? Porque eu acho que os líderes é que precisam desses caminhos, né? Sejam líderes políticos, executivos de empresa. É importante fazer isso. Como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente de outras variáveis que compõem o sucesso humano, né? Fala muito de valores, enfim, é muito rico essa conversa, mas se nota a diferença sim. É, é muito interessante e não sei, me traz esses exemplos que você está trazendo, acho que tem muito a ver no que nós vivemos. Muitos daqui que estão assistindo viveram isso com a gente, foram parte do time, né? Tipo, a gente não vai lembrar quanto que o Isso. Evra vendeu em 2004, né? Mas nós vamos lembrar as coisas que nós fizemos com o time, né? Quer dizer, e então o legado Bons que momentos. fica, bons momentos, o legado que fica é o legado das pessoas, né? E eu lembro que você até me falou isso quando eu cheguei no Reino Unido, e queria que você comentasse um pouco também desse detalhe de dia a dia. Quando eu cheguei aqui, fiquei curioso, fiquei surpreso um pouco, porque tinha essa mentalidade, não, americano é super competitivo, no final não é tão competitivo quanto eu pensava, e eu também tinha esse pensamento, não, se os caras são super competitivos, eles devem entrar no escritório 8 da manhã e sair 8 da noite, né? Vai saber, né? Para minha surpresa, isso é uníssono, assim, das 9, digamos assim, das 9 às 5, porque você tem coisas da vida que a vida vai te puxar, né? Então, aqui agora a gente está numa pandemia, mas antes da pandemia, você tem que deixar as crianças na escola, né? Ou você tem que acompanhar as crianças até a porta da sua casa para passar o ônibus amarelo e pegar as crianças. E o ônibus vai passar 15 para as 8, 7 e meia. Então não tem como chegar no escritório muito antes. E depois, 5 horas, você tem que sair, porque você tem que ir para casa, limpar a casa, porque não tem empregada doméstica, só quem tem empregada doméstica aqui é milionário, e você tem que fazer comida, né? E os dois geralmente trabalham, né? Então, acho que acaba criando um lado legal que a vida te força a focar em outras coisas, né? Diferente de, sei lá, dessa cultura do Brasil, que hoje eu olho e falo com um olhar assim mais de estrangeiro, estando daqui a 4 anos, eu falo, meu Deus, é loucura essa rotina, né? E tem uma coisa também que o tempo, com o amadurecimento, né, Dani, vai aparecendo. E eu estou vendo gente muito bacana aqui nessa live, o Solete, Adriana, a Sônia Santiago, Robinho, Júlio, Portuga, gente querida daquela época. Mas eu ia falar o seguinte, Ives, que entrou agora, gente que construiu com a gente, né? Mas com o tempo, uma coisa que eu quero mencionar também, Dani, é como é que a perspectiva da vida muda, né? Você ainda está na fase anterior, eu já estou um pouquinho, se Deus quiser, vai me dar muitas outras fases. Mas conforme o tempo passa, vendo que outras coisas ficam mais importantes. Então, eu digo que são ciclos de vida, né, que a gente vai vivendo. Até os 20, você está preocupado onde é que você vai estudar, que faculdade você vai entrar. Até os 30, você quer engrenar na carreira. 30, você está querendo fazer o pé de meia para a tua vida, ou seguir na carreira. Só que depois que você cresce e começa a bater asas, e você bate os 50, que foi o meu tempo, você começa a perceber o seguinte, será que a vida, a gente tem que pensar só em coisas, né? Quer dizer, o carro, a casa, isso que importa, né?
Eu brinco com a minha esposa, eu brinco com mentorados também, que vocês querem ser os mais ricos, precisa acumular tanto patrimônio e tanta poupança e tantos bens materiais, porque você vai levar essa vida, né? Que diferença de impacto você vai criar? E isso é real, né? Com o tempo que você vai vivendo isso, que você fala, peraí, que marca que você quer deixar nesse mundo, né? E eu acho que é outra forma de enxergar o sucesso, né? É uma mais humana, pensar menos no ego e pensar na alma, né? Eu acho que isso é importante a gente começar a refletir com o tempo e ser consciente disso, porque senão a gente feito manada. A Patrícia, que eu sempre sigo, converso com ela, tem feito manada de você sempre querer conquistar, sempre querer poupar mais, sempre e é só isso, né? A vida tem um mundo ao nosso redor que precisa da gente de muitas outras formas, né? Então, acho que tem um ângulo de sucesso que a gente precisa também parar e provocar isso, né? Porque senão viram, né? Porque o limite disso é cúmulo, é desgaste do planeta e a gente não vai chegar no lugar nas próximas gerações. Né? É infinito. Você sempre vai falar, lógico, sempre posso juntar mais dinheiro, sempre posso crescer mais, é infinito, né? Mas quanta dor vai causar, né? Eu achei muito interessante isso que você falou, porque mostra o quanto que a tua definição de sucesso evoluiu ao longo da tua carreira, ao longo da tua vida, né? Você consegue lembrar como foi esse processo do ponto de vista assim? Teve algum momento profissional ou pessoal na sua carreira que você possa compartilhar com a gente que foi meio que um estalo, assim, para você falar, opa, peraí, eu preciso começar a prestar atenção em outras coisas. Talvez eu vou começar a mudar um pouco o que é minha visão de sucesso. Teve algum momento assim? Olha, acho que o grande primeiro momento que você pensar em você, né, no seu umbigo e para o outro, é o nascimento de um filho, né? Que é quem viveu e teve que viver isso na vida é uma sensação maravilhosa, né? Porque tudo a partir daquele dia passa não obstante a tua vida, né? Assim, para mim, assim que funcionou para mim. Tudo que eu fazia eu pensava na Carol, né? A partir da... Então, acho que a primeira mudança de eixo que eu vivi foi essa. Depois, eu foram experiências, provavelmente mais, onde eu vi o impacto de liderança na vida de outros, né? Então, por exemplo, quando você quando você defende, por época de plano agora, todo mundo está nessa briga defendendo, você está defendendo família, defendendo jobs, empregos. Quando você não defende bem, perde, as pessoas querem cortar despesas e querem cortura de empresa. Cara, é dificílimo isso. Então, isso de liderança, ou quando você vai desenvolver com o time novos valores, isso foi uma delícia. Eu vi um time crescer recentemente, um dos últimos que eu tive, onde eu fui trabalhar com um coach maravilhoso, que ele me ajudou a desenvolver valores humanos num time já sênior. Então, a novela, rapidamente, era o seguinte, era um time muito focado em entregar de vendas, de negócio, e a gente queria formar aquele time, um time mais humano, mais equilibrado, pensar fazer a diferença para o mundo, né, para os outros, e não pensando só em resultado financeiro, né? E foi maravilhosa. Então, assim, ali percebi que eu vi líderes, sim, estavam super bem formados, crescerem nessa direção, isso é bacana demais, né? Então, assim, você consegue ver o impacto no outro, né? Então, para pensar em dois, três exemplos mais próximos. Tem outros, a gente pode ficar falando aqui uma hora que vem vários na minha cabeça. Você viveu legal. Isso também, não? Me conta um pouquinho pra gente. Eu vivi, foi muito interessante. É lógico, o momento que a Helena nasceu, né? A Helena agora está com 6.
E milagre, milagre total. Eu acho que assim, independente de quem acredita em religião ou não, mas você pode não acreditar em religião, você pode falar em natureza, em força, qualquer coisa. Se você for fã de Star Wars, você fala em força, né? Mas é uma coisa extraordinária, né? Você vê, a gente tinha voltado de uma viagem de férias, que depois eu tive que emendar. É muito interessante, porque esses momentos especiais da minha vida, eles estão muito ligados com coisas que aconteceram na Johnson. Porque o nascimento da Helena ter. O nascimento não, mas o momento que a gente descobriu que a minha esposa estava grávida tem muito a ver com isso. Porque a gente saiu de uma vida de plano, de uma convenção nacional. E eu fui correndo, saí de lá, fui correndo para o aeroporto para viajar. Então fui viajar com a minha esposa. Aí era uma viagem de Certo. 2 semanas e tal. No final das férias, a minha chefa me liga, Maria Fernanda, se estiver assistindo aí, beijo para você. Tá na Johnson também, continua na Johnson. Ela me liga falando, olha, vai ter uma reunião de um produto novo que a gente vai lançar. E aí do lado de onde você tá, era lá na Europa, então falou, vai para lá, né? Então eu estendi mais uma semana e fui direto para lá trabalhar. Minha esposa ficou de férias. Isso foi uma reunião na Suécia em 2013. E aí a minha esposa começou já no final das férias, eu tô com uma certa dor aqui, tal, 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 tal. Eu falei, mas é porque a gente tá de férias, come muito lanche, muita porcaria e tal, né? Na correria. Voltamos pro Brasil e foi um dia super corrido. Eu lembro que a gente chegou num voo, sei lá, 5 horas da manhã. Eu fui para casa, tomei um banho e fui para a empresa trabalhar, porque eu tava 3 semanas fora do escritório, um negócio assim. Quando eu volto para casa à noite, ela tá com um exame para me mostrar que estava grávida, né? Então eu sempre lembro Olha, disso, porque foi e depois esse produto, que é o Imbruvica, que é o Ibrutinib, que hoje o pessoal aí, a gente está aí. Eu fui trabalhar nesse produto, no lançamento desse produto do Brasil, com outras pessoas que estão aqui na call hoje, muito queridas. E depois, quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim cuidar desse produto, né? Então, eu tenho muito olha, carinho por isso e foi um momento que me fez repensar. Eu acho que o primeiro momento foi esse, sem dúvida. Depois algumas coisas que a gente viveu, né? Infelizmente no Brasil de assim, violência e tal, de estar exposto, um pouco exposto à violência, situações em que a gente falou, bom, talvez seja a hora de repensar e de vir para fora de novo, né? E vir para fora foi, acho que se você sabe um pouco disso, mas abrindo para o pessoal aqui, não foi uma decisão fácil, até porque eu tive que lutar e refazer na minha cabeça a minha própria definição de sucesso, né? Porque muita gente do nosso lado, sem maldade, eu acho que as pessoas não fazem isso por maldade, mas é porque elas também estão presas nessa definição de sucesso, né? Elas te oferecem sempre a mesma uhum, história, então elas ficam te oferecendo sempre a mesma narrativa. Não, mas você está indo bem aqui e tal, fica aqui na América Latina, que você vai crescer mais rápido e tal, mas crescer para cima, né? Eu falei, não, mas talvez está na hora de crescer para o lado, está na hora de ver outras experiências. Então eu vim para cá como diretor, né? Continuo como diretor, embora já tenha passado por outras funções e tal. E foi o que me realizou, porque era um momento em que eu via, eu falei, não, a minha definição de sucesso é carreira, mas é também família, é qualidade de vida, tudo isso, né? E então fez eu repensar, sabe? Fez eu repensar muito isso. E, enfim, muito interessante, interessante. né? O que a vida provoca, né, pra gente. Vamos provocar um pouco a turma enquanto a gente conversa aqui, mas Vamos vamos provocar. estimular e se tiver alguma pergunta. Continua o papo, mas Eu acho que se chegou. tiverem perguntas ou. Vão colocando Então na já. caixinha de comentários aqui, pessoal. Tem uma já do Jorge aqui, Jorge das Neves, falando, apesar de ser menos competitivo, você não acha que os americanos são muito focados em autopromoção? Em geral são. Lógico que muito do que eu estou falando aqui é generalização. Você sempre vai achar americano super tímido e tudo mais, né? Mas em geral, eu acho que eles são focados em autopromoção, um pouco pelo que você falou, achei legal que você trouxe dos argentinos, pela educação, né? Porque assim, o americano, cara, minha filha tá com 5 6 anos, na escola já tem o show and tell, né? Já tem aquela historinha de contar uma história, de trazer um objeto e contar uma história. Quer dizer, com 6 anos, eles já estão contando história na frente da sala para os coleguinhas, né? Então, assim, Incrível, né? eles fazem isso com muita naturalidade, né? Então, um pouco isso, né?
é uma cultura diferente nesse aspecto, né? Eles praticam mais essa exposição, essa forma de apresentação, o, o, o É, latino, de alguma forma, brasileiro é mais informal, né? E se vira nos 30, entre aspas, né? O americano trabalha muito, é verdade. é. Eu tive uma. Queria até pegar a tua opinião sobre isso também, porque você também fez MBA aqui, né? Você também viveu aqui antes, né, de vir para Johnson, mas eu sofri aqui quando eu cheguei para aprender a fazer entrevista, por exemplo, né? Para aprender a me vender, né? Entre aspas, né? Porque a gente tem muito isso que, pô, se você vai se vender no Brasil, meu, aquele cara é arrogante e tal. Como que foi isso para você, na hora que você teve que entrar nesses fóruns, de ser entrevistado e tudo mais, para essas posições aí? Olha, isso é uma tremenda pergunta. E foi muito treino, né? E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção do MBA, eu fiz em Nashville, Vanderbilt, era que escritório de preparação. E eu falei, o que é isso, né, cara? Então você vinha já com experiência, fazia 2 anos de MBA, full time, estudava pra caramba. Office, que seria um escritório de colocação, né, de emprego, pago pela universidade. Então, e ali, tudo que eles faziam era te preparar para o mercado de trabalho. Mas era preparação que eram entrevistas, era esse, então, o que falar, o que não falar, como falar, que palavras usar, não, muito. Agora, extremamente. Então, assim, às vezes a gente olha para isso, talvez com algum preconceito, falando, poxa, isso é falso. Mas tem uma ciência, tem uma colocação muito interessante. Aquilo foi, para mim, foi um grande choque, né? Porque a gente vem do informalismo de falar, eu conecto e vou resolver e tudo bem. E não, o coração funciona, ajuda muito, mas se você pegar um executivo que está entrevistando, selecionando mais formal, ele espera, assim, um padrão mais formal, um padrão mais profissional. E isso é real, isso é muito real. E assim como quando você vai sentar num time de eu tive também essa experiência, tem rituais, né? Tem formas, tem tons, nuances que você tem que aprender. E by the way, ninguém me ensinou isso, eu fui na raça, né? E descobre. E tem sentido de ser, porque pela cultura americana, tá fora do tom, cria problema. É uma sociedade, é um perfil mais sutil de liderança, de se posicionar. É como é, não vamos questionar aqui, mas tem muito sim. E é uma curva de aprendizado, uma curva de aprendizado. Ninguém fala muito disso, né, Dani? Você aprende, você chega aí, né? Você aprende fazendo, né? Batendo cabeça e tal, né? Muito, muito interessante, né? Então, começando a chegar as perguntas aqui, ó. Tem uma aqui para você, da Soninha, grande Soninha. Soninha, high performer do nosso querido Rio de Janeiro. Como foi largar sua carreira de sucesso numa grande empresa e sair do mundo corporativo? Você está mais feliz agora? Essa é para Que você. perigo essa pergunta. Soninha, estou esperando a U lá dos brindes da Janssen, que você falou postar lá, você deve ter um monte de coisa guardada. Brincadeira, sei que você é da profissional, prazerzaço trabalhar com você. Olha, saitivo é tirar um piano das costas, ou talvez 10 pianos das costas. Então, é bacana o mundo corporativo, não tem nenhum arrependimento de maneira alguma. Foi muito produtivo e para mim, muito gratificante. Mas não ter o mundo corporativo, poder não depender do mundo corporativo hoje, como funciona, sendo uma experiência fantástica. Então, e de novo, eu fui amadurecendo a decisão de deixar o mundo. Eu não deixei a Johnson só, não, eu deixei o mundo corporativo. Foi uma decisão mais ampla, né?
está sendo muito gratificante, porque é quase como se eu tivesse, entre aspas, ruins do trabalho, só com a boa, que é o mais curto, que é desenvolver talentos, fazer... E hoje eu estou abrindo um negócio próprio, quer dizer, então, ser dono de um negócio é um prazer que eu nunca tinha vivido, apesar de ter vivido 500 negócios para as empresas. Hoje eu estou fazendo uma coisa minha, que cada grão de energia que eu coloco lá vejo crescer, né? E impactar outras. Então, está sendo uma delícia. Eu vi a tua pergunta aí, eu voltaria? Se eu voltaria, eu nunca vou dizer não para alguma coisa, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas hoje, se alguém me perguntar, eu dito não, né? Então, headhunters que me ligam, etc. Hoje eu estou muito feliz onde eu estou. E cá entre nós, está sendo um momento muito especial com a família também. Então, você imagina que nos últimos anos, a minha familiar, com as quantidade de viagens que eu tinha, foi uma coisa absurda, né? Eu conto uma história que é até interessante, passou o fio cabeça. Teve um dia que eu fui viajar, eu pegava muito voo de São Paulo a Newark, né? que é o United. Eu peguei esse voo por 20 anos, né? E os últimos 7 anos, eu viajei tanto, né, que eu tinha os programas de milhagem mais altos que vocês podem imaginar. E teve um dia, já no final, que teve um travel freeze, que já não podia mais viajar por temas de despesa, eu automaticamente entrava na fila do check-in, aquela fila tal, super especial, sei lá o que eu conhecia, já me chamava pelo nome, olha que coisa chega. E um belo no automático, o cara falou, olha, o senhor Samartim, o senhor já não é Global Services, o senhor é fila. Meu, aquele dia foi um dia feliz para mim. Tem gente que fica procurando milhagem para ganhar. O dia que eu perdi o upgrade, eu fiquei feliz. Isso fala para você dos domingos que eu deixei de curtir a família, de ver os meus filhos, a minha esposa, meus amigos. Então, para que agora? Porque para ilustrar o pouco falta que eu sentia de ter os domingos inteiros com a minha família, com os meus filhos. E sair do mundo corporativo me permitiu isso, viver de novo. Então, tenho eles em primeira, segunda, terceira prioridade, e meu negócio, meu trabalho vai ser a quarta e a quinta, entendeu? Infelizmente, nos postos que eu estava, eu já não conseguia fazer. Então, tem o outro lado do sucesso que a gente não falou, ou talvez o impacto do sucesso tradicional na vida da família, né? E então, por isso estou muito feliz. Então, acho que tem aqui estou bem, não estou por nada, estou fazendo impacto com outras pessoas, impactando outros líderes, mas hoje não pega não. E eu estou vendo aqui, gente, tem muita pergunta legal. A gente vai tentar o máximo que a gente pode aqui, mas quem sabe uma segunda live aí, alguma coisa, vamos ver. Tem uma que eu acho que dá para nós dois falarmos um pouco assim, como que a gente consegue se libertar dessa visão de sucesso tradicional, né? Como que a gente conseguiu fazer isso, ou tem horas que a gente se perde um pouco e depois volta, né? Um pouco na minha opinião, pessoal, eu vou abrir para o Rodrigo falar daqui a pouco, é prestar muito atenção às narrativas e às histórias que os outros estão te oferecendo, né? E os outros, diga-se, mídia, televisão, jornal, notícias, que também fala disso o tempo todo, né? Celebridades, a gente está vivendo a cultura de celebridade, né, hoje em dia. Só um parênteses, a cultura de celebridade é tão maluca que eu estava olhando outro dia no Instagram, você pensar no presidente dos Estados Unidos hoje, né, ele tem 45 milhões de seguidores, tá? No Instagram. O Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, tem 250 milhões. O cara tem 5 vezes mais seguidores do que, teoricamente, o homem mais importante do mundo aí, né? Mas, voltando a esse ponto, é assim, então vamos prestar atenção. Eu tento sempre prestar muita atenção. É lógico que tem gente que chega para mim, às vezes, hoje, e fala, pô, você já era para você ser diretor sênior? Já era para você ser VP? Que tal você voltar para o Brasil para você ser VP, para você ser presidente de empresa e tudo mais, né? E eu respeito, muitas vezes eu entendo que isso está sendo me oferecido de bom coração,
né? Só que é ter essa dignidade de dizer, ok, muito obrigado, eu aceito, eu entendo essa história, mas essa história não vale para mim, porque a minha definição de sucesso não é essa, né? Não é o tamanho do business ou o nome do meu cargo, né? Mas eu queria saber de você, como você evitou essas armadilhas e também como você ajudou pessoas na sua carreira a fugirem dessas armadilhas de sucesso, essa definição velha de sucesso. Olha, a forma que eu sempre tentei seguir é eu chamo de escutar o coração, né? Você, que é um pouco do que você acabou de escrever, quer dizer, por que você precisa ir para um posto XPTO, seja ele mais alto, lateral, qualquer que seja ele? Porque ele vai te preencher, vai te dar algum tipo de satisfação, tá certo? Que você tem que olhar primeiro para os teus valores, para o teu, eu chamo de propósito também. O que te faz feliz, né? O que te preenche? E tem gente que precisa de título e curte o título. Então, não tem problema. Se isso é o que vai fazer a pessoa feliz, maravilha, vai em frente. Mas não é só isso, muitas vezes, né? Então, acho que é importante essa reflexão a cada passo, né? Eu postei hoje no LinkedIn um artigo, foi um artigo bem interessante, uma situação bem interessante. Eu estava na Argentina de novo, era gerente geral, já estava no meu segundo ano, e o meu chefe na época, um cara bem forte, bem poderoso, entre aspas, me liga, eu queria muito que você aplicasse para um posto, que você vai ser um líder de projeto, e você é o candidato, para ser um líder de projeto, futuro candidato, futuro CEO da companhia. Era um candidato que estava prestes a assumir o CEO da Johnson, número 1. E eu estava no meio de onde eu estava fazendo a diferença para as pessoas, né? Então, era uma companhia com resultado ruim, as pessoas não eram promovidas, não tinha mais contratação, a gente estava esgotando o portfólio, então a gente não podia mais tantos pacientes quanto a gente servia no passado. E eu estava conseguindo reverter aquilo. E estava no segundo ano. E quando chega aquela chamada, no fundo era título, você quer ir com um cara que é super alto, e com isso você vai crescer e vai, sei lá. E eu fui para casa naquela noite e falei, ou eu vou seguir a fazer que meu coração está mandando, que é completa a missão. E faz a diferença das pessoas que estão aproveitando a missão que você está liderando. E a segunda. E o cara me deu uma gargalhada no telefone, como que disse, você é todo respeito que eu tenho por ele, você é um grande idiota. Você vai dizer não para o futuro CEO da companhia. Eu falei, vou. Que é o exemplo que eu estou dando. Quer dizer, siga o seu coração. Quer dizer, não caia no efeito caia nesse efeito a sociedade fazer. O chefe está fazendo eu mandar, ou a empresa está mandando eu fazer. Não. E olha, é importante essa pergunta, porque muitas vezes a gente delega a carreira, esses passos para o chefe, para a empresa, e eles ditam o que a gente vai fazer. E eu acho que isso está errado. Uhum. Né? Eu acho que cada um tem que pensar. E a pergunta a forma para mim, assim, vai te fazer feliz? Você sente que vai? Vai em frente que vai dar certo. Né? Pergunta. A gente está com tanta pergunta legal aqui, eu estou tentando juntar várias em uma, tá, gente? Mas tem várias perguntas relacionadas a isso, relacionadas à pandemia, o quanto que a pandemia está mudando as relações de trabalho e tudo mais, né? E essa coisa, por exemplo, de poder trabalhar de casa e tudo mais. Eu vivi muitas situações de histórias de sucesso que, de novo, os outros vendem e a gente compra sem saber que está comprando e não funciona, porque está causando sofrimento. E muitas dessas histórias eram pessoas de vendas, talentos de vendas que eu tinha no Brasil na equipe, fora de São Paulo, que eram pessoas, às vezes, sensacionais, e que tinham uma coisa assim, mas para eu crescer eu vou ter que vir para São Paulo. E vir para São Paulo, vou ter que mudar minha família, aí é complicado. E estou vendo, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que isso já está começando a mudar muito,
já na pandemia, empresas dizendo que não vão voltar para o escritório nunca mais, ou empresas que estão, meu, o dia que voltar vai ser 2 vezes na semana, uma coisa assim. Como que você tem visto, como que você viveu essas conversas com gente na tua equipe, né? E como que você ajudou essas pessoas a tentar encontrar um denominador comum? Porque, sei lá, pelo que eu vivi, se você vai só no então tá, então eu vou mudar para a cidade grande lá e a minha família que fica segundo plano, né? Isso no longo prazo não acaba não É. dando certo, né? Olha, isso é muito importante, principalmente quando você fala de mudança geográfica, né, Dani? A gente tende, como pai, chefe de família, profissional ou mãe, quando você se toca a mudança, a minimizar o impacto na família, porque você está pensando na carreira, está pensando no teu passo, e até você está pensando na família indiretamente, que você fala, bom, eu vou para um posto melhor, vou ter melhor condições de suportar minha família. Mas o custo de mudança geográfica, ele é real e ele é enorme. Então, eu acho que tem um papel dos líderes super importante, que ajudam os talentos a tomar essa decisão. Eu tinha na Inglaterra, eu liderava um negócio lá, e eu tinha uma profissional que estava na África do Sul. E ela nunca tinha saído da África do Sul. E baita profissional, baita líder de vendas. E ela tinha dúvidas. Eu fui conversar com ela e falei assim, olha, apareceu aqui, você é uma candidata, ela estava lá na África do Sul, tinha que mudar para ela. Olha, eu morro de medo, porque eu tenho uma vida adaptada na África do Sul, moro numa super casa, meu filho está adaptado na escola, blá, e aquilo eu falei, como é que eu mostro se ela vai conseguir se adaptar ou não? Eu falei, vamos dar uma visita da família, e ela pode. E eu falei, quem que vai dizer que não pode, né? Entendeu? Ah, não, mas a política do que não permite. Eu falei, esquece a política. É importante. Se alguém falar que isso é proibido, beleza, vamos ter a conversa, né? E ela foi visitar. Ela pegou uma semana, o filho, era um break da escola, o marido, foi visitar. Meu, resumo da ópera, se encantou com a cidade, com Londres, com o bairro que ela viveu belos anos e felizes anos lá e se desenvolveu. Se a gente não ajuda o talento a cobrir o que é isso, não funciona, porque às vezes a gente joga como líder a responsabilidade dessa decisão para o talento e para a família. E é cruel, né? Eu poderia contar outros casos de pessoas que não se adaptaram sem ter feito nenhum teste, e isso acontece, né? Gente que tenta trabalhar à distância, fazendo commuting, que o pessoal fala, né? Isso sacrifica a família também. Eu acho que a pandemia trouxe isso, é uma grande. Eu acho que você conseguir operar à distância remotamente já estava na hora, com toda a tecnologia que a gente tem, de fazer funcionar, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é um desafio aqui também, viu, gente? Você tem perguntado um pouco o mercado americano, também é um desafio. O escritório da Johnson aqui fica numa cidadezinha lá no interior da Pensilvânia, em Horsham, né? Não é muita gente que quer vir mudar para Pensilvânia, então, assim, é um desafio. A gente estava até discutindo hoje de manhã com relação à liderança sobre esse tema, né? O que mais aí, Rodrigo? Eu perdi alguma pergunta aqui? Ou não? Vamos ver aqui. Olha, que consideraria, tem um aqui que apareceu, e em 5 minutos a gente vai ter que dar goodbye, Fechar. dar tchau para a Pena. Depois vocês escrevem aí se vocês querem uma live. Isso aqui é um feedback real, instantâneo. A gente marca outro dia. Que conselhos a gente daria, né, para o profissional que está começando? Gente, tem vários conselhos. Primeiro, você mesmo sempre, né? Não vista um de líder, seja, defenda seus valores, faça aquilo o que teu coração manda na carreira. Acho que é um grande conselho. 2, vá desenvolver habilidades de liderança. Outro dia eu fiz uma apresentação para uma companhia farmacêutica para os jovens líderes. Eu disse o seguinte: conhecimento técnico te ajuda, mas o que vai te diferenciar na carreira, capacidade de liderança. Então, ir a ser chefe, ter título para liderar.
você pode praticar isso muito cedo. Enfim, tem mais, mas acho que o tempo não vai permitir a gente abrir muito. E acho que, para encerrar, outro fator chave, tem muitos fatores, como o Rodrigo falou, se cerquem de mentores, se cerquem de pessoas que podem te ajudar nessa jornada, né? Eu tive essa felicidade de conhecer o Rodrigo quando eu tinha, o quê? 22 anos de idade, né? E hoje eu tenho vários outros mentores que trabalham comigo, e tenho o prazer também de ser coach, de ser mentor de outras pessoas. Se cerque de pessoas, né? E com isso, eu queria colocar a deixa aqui, da onde que a galera consegue te encontrar, Rodrigo? Porque eu sei que você está muito ativo no LinkedIn, e se o melhor caminho é o LinkedIn mesmo, Legal. ou tem alguma outra rede social? Olha, por enquanto é LinkedIn. Me busquem lá, eu estou super ativo e participando. E se vocês tiverem mais perguntas, quiserem continuar a conversa, precisarem de ajuda, reforço o que você disse, Dani. Na vida profissional, às vezes a gente acha que é proibido pedir ajuda. E é uma pena isso. Porque a gente pede ajuda para tudo na vida, né? Para psicólogo, para dermatologista quando a pele não está boa, para personal trainer quando a gente precisa malhar. Mas quando você tem um problema na carreira, engole. Então, peçam ajuda. Você vai encontrar líderes para ajudar, sempre. Então, mas o LinkedIn é o caminho, por enquanto. Daqui a pouco eu vou publicar mais coisas, outros caminhos. E eu sei que você também tem um blog maravilhoso. Não sei se você quer falar daí. É isso aí. Vocês me encontram lá no YouTube, que é o youtube.com/Daniel D. Santos, Daniel D de Dado Santos. E tem um e-mail também, que é o contact@danieldesantos.com. Então escreve lá, se inscreve no canal, que eu vou colocar, aliás, esse vídeo lá também. E pelo jeito nós vamos ter que fazer uma segunda, meu. O pessoal tá pedindo aqui. Bora, vamos embora. A gente faz. Vamos embora. Tô vendo muita gente querida aí, Kizzy. Olha que bacana. Olha por esse momento. E se vocês continuem bem, cheios de saúde, a gente não falou disso, que Papai do Céu, Deus nos continue dando toda essa saúde para a gente continuar dando toda essa pandemia louca que a gente está vivendo. Daqui a pouco a gente está do outro lado com uma vacina, se Deus quiser. E obrigado por tempo, pela atenção de live, diante de tantas lives que a gente tem nessa pandemia, né? Deixo para você fechar aí, Dani. Obrigado, muito obrigado por você estar aqui. É um sonho que a gente já tem há um tempo de fazer essa live, agora saiu do papel mesmo. E de ver tantos amigos queridos, tantas histórias queridas aí que a gente viveu e vai continuar vivendo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, as portas se abrem, a gente se conecta. Hoje em dia estamos aqui na internet. Então, ó, fiquem bem, tá? Fiquem em paz. Muita gente me perguntou se vai estar gravado. Vai estar gravado aqui no meu perfil do Instagram. Então, você já vai poder assistir, acho que a partir de hoje à noite. E depois eu vou colocar no canal também do YouTube, tá? Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Rô. Beijo a todos.